Certamente você já ouviu falar de um dos jogos mais quintessenciais dos anos 90, Escoração da Estrada. Quer dizer, quem nunca ouviu falar desse jogo, né? Hoje parece impensável, pornográfico até, um mundo em que esse jogo simplesmente não exista. Afinal, a ideia de pegar uma moto e sair lambando o cacete na cabeça dos outros motoqueiros em corridas ilegais é uma ideia com videogame estampado na cara, né? Quer dizer, hoje nós temos séries de corridas underground como Burnout, Need for Speed, Velozes e Furiosos. Pera aí, como assim Velozes e Furiosos não é um spin-off de Need for Speed? Enfim, só que para sua grande surpresa, não. Road Rash tem uma história de desenvolvimento bastante complicada e por pouco, muito pouco mesmo, toda essa gama de jogos e o The Rock passando o rodo com uma minigun quase nunca realmente existiu. A nossa história começa em 1989, quando Carl May começou a trabalhar na Electronic Arts como desenvolvedor de tecnologias. Um dos primeiros trabalhos de May foi criar um efeito de pista para jogos de corrida, mais especificamente ele estava trabalhando no Andretti Racing do Nintendinho. May passou algumas noites em claro até que escreveu um algoritmo que dava a sensação que as pistas de corrida estavam sendo geradas em velocidade super rápida, mas sem a sensação que o jogo estava inventando a pista na hora, como acontece no Enduro do Atari. Em termos mais ou menos relativos, o que Carl criou foi algo que parecia visualmente com um mundo 3D previamente existente, no qual o piloto apenas desliza, que meio que foi o efeito que consagrou o Mode 7 do Super Nintendo, conhecido por Mario Kart e F-Zero, mas foi usado em muitos jogos do Super Nintendo. Só que ao contrário do chip do Super Nintendo, a ideia de Carl não realmente criava um cenário virtual para o carrinho passear. Na verdade, nem o Super Nintendo fazia isso, mas é uma outra história. Ele apenas enganava os olhos do jogador para ele ter a sensação que ele está andando num ambiente 3D. Claro que a ideia do Carl era muito complicada para ser usada num jogo de Nintendinho, mas a Electronic Arts tinha um uso ideal para sua nova tecnologia. Foi assim que ele acabou sendo alocado em um projeto em desenvolvimento que estava empacado e que atendia pelo nome de Road Rash. Sim, esse era o nome de desenvolvimento do projeto. Road Rash era um projeto liderado por Randall Breen, que era um motoqueiro membro da AMA, que é a American Motorcycle Association. Quando a gente pensa em motoqueiros, a primeira imagem que vem à mente são gangues selvagens, piratas do asfalto, onde a lei só existe para lembrar o que deve ser ignorado. A AMA não é bem assim, ela na verdade é um clube de amantes de motociclismo que forma uma comunidade dedicada a fazer o que mais gosta: pegar suas motocas envenenadas e cruzar as estradas. Atualmente a AMA tem mais de 200 mil sócios que organizam atividades no mundo inteiro e lutam por direitos dos motociclistas. Para falar a verdade, muitos membros da AMA se incomodam com essa ideia no imaginário popular de que motoqueiros são marginais que invadem cidades para saquear as mulheres e estuprar os tesouros. Randall Breen era uma dessas pessoas e ele não queria nenhuma sensação negativa de motociclismo no jogo que ele estava fazendo, justamente para homenagear a cultura que ele tanto amava. O que é legal, que é uma coisa bacana. Mas enquanto pegar sua moto e sair por aí cruzando a estrada 66 pode ser muito legal na vida real, não necessariamente traduz bem para um jogo de Mega Drive. Muito menos com a tecnologia de 1991. Então, enquanto o Carl May e o resto da equipe trabalhavam em fazer o algoritmo que permitiria que as corridas fossem muito radicais, eles também viam que a ideia que o Randall estava criando não ia dar certo. Na verdade, Carl e os outros caras do projeto chamavam o projeto de Passeio de Domingo do Randy pelas costas dele. Em julho de 90, uma prévia do jogo foi exibida na Consumer Electro Show, a grande feira de eletrônicos onde os videogames eram exibidos antes da criação da E3. E as predições da equipe se confirmaram. Road Rash foi um fracasso completo e absoluto. Porque na época já existiam vários joguinhos de moto assim. Basicamente, Road Rash era um clone de Super Hang-On ou Excite Bike, se você quiser, sem nada de particularmente especial. Carl e algumas outras pessoas da equipe fizeram a única coisa que podia ser feita para salvar o jogo que eles estavam já há meses trabalhando. Eles fizeram um motim. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Yar har fiddle-dee-dee. Being a pirate is a rat-a-tee. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. You are a... Não, sério. Carl foi diretamente aos chefões da Electronic Arts e pediu para assumir o controle criativo do jogo. Vendo o desastre que o jogo de corrida Super Família do Randy tinha sido na Consumer Electro Show,
Eles concordaram. Assim, o Randy foi derrubado em um golpe de estado digno de House of Cards e ficou trabalhando apenas em elementos do gameplay do jogo. Randy foi derrotado por Armas, guarda essa informação, ele vai ser importante ainda para a história de Road Rash. Bem, o jogo estava programado para lançar no Natal daquele ano, Natal de 90, mas existia um pouco mais de 4 meses para salvar um clone genérico de Super Hang-On, o esquecimento absoluto. Agora eu pergunto a vocês, como se resolve algo a toque de caixa nesse curto prazo desse jeito? Bom, não sei vocês, mas eu conheço apenas 2 coisas que têm esse poder: tetas e violência. E tetas violentas, mas acho que... E enquanto rechear o jogo de magumbos maravilhosos estava além do que Cal May podia fazer num jogo de Mega Drive em 1991, a segunda parte era uma coisa que ele podia implementar. Porque enquanto o Randy não queria que motociclismo fosse associado à violência para reforçar aquele estereótipo negativo que os motoqueiros têm, a Electronic Arts particularmente não tinha muito problema com isso. Assim, o Cal criou um pacote de radicalização de emergência do jogo. E foi nesse improviso, para deixar o jogo palatável para o público, que foram implementados em Road Rash as porradas, a polícia, as quedas radicais a milhões de quilômetros por hora. Isso é uma coisa bastante interessante, porque quando tu joga Road Rash, fica bastante claro que, embora dar porrada nos outros coleguinhas seja muito divertido, aquilo não faz diferença nenhuma para o gameplay do jogo. É claramente uma característica implantada da última hora, não, o jogo não foi feito sobre isso. Vai lá e joga uma partida de Road Rash sem bater em ninguém. Você vai ver que não faz diferença nenhuma. E isso é porque toda atitude anos 90 radical, foi criada em cima da hora pro jogo. Claro que adicionando ultraviolência e ser fora da lei ao jogo também significava perder não só o apoio da AMA, como o licenciamento das grandes empresas de moto da época, que não queriam ver suas motos associadas com crianças batendo umas nas outras, né? Assim, os nomes que você vê no jogo, Shuriken, Panda, Kamazaki e Diablo, substituem Suzuki, Honda, Kawasaki e Ducati, que eram as grandes motos da época. E hoje eu não sei quais são as grandes motos de hoje, eu ainda sou do tempo que o Alexandre Barros corria na MotoGP, então... Mas enfim, eventualmente o jogo ficou pronto e foi levado para ser testado por ninguém menos que os filhos dos executivos da Electronic Arts. Afinal, videogames eram feitos para crianças, então o que melhor do que os filhos dos donos testarem a coisa, né? E aí eu pergunto a vocês, o que será que os moleques acharam do efeito pseudo 3D que Cal tinha criado pro jogo? Anos depois, numa entrevista, Cal disse que como ele se sentiu na época foi exatamente: ótimo, finalmente fiz um jogo que faz as pessoas vomitarem. Os diretores da Electronic Arts, então, estavam muito mais do que apenas putos com Cal. Não só por causa do tapete persa que o moleque vomitou, mas porque o jogo claramente teria que ser atrasado. Electronic Arts queria que a cabeça do Cal fizesse companhia ao Ned Stark em uma paliçada. Cal estava com problemas. E é aí que o Randy, lembra dele, viu sua oportunidade de ouro. Em uma reviravolta digna de um episódio de Death Note antes de ser, Randy aproveitou a oportunidade para tomar o controle da situação novamente. Àquela altura dos eventos, Randy não podia mais reverter o conceito do jogo para o seu estágio inicial, até porque o marketing já estava todo feito de qualquer jeito. Ciente disso, e novamente como chefe da porra toda, Randy então planejou sua vingança de outra forma. Enquanto isso, Cal estava trabalhando em fazer um jogo pseudo 3D que não fizesse as crianças vomitarem. E assim eles tiveram que abandonar completamente a ideia do modo de 2 jogadores, que é algo que eles queriam muito fazer, mas que simplesmente não ia dar tempo para ser apresentado na CES daquele ano. E é por isso que o primeiro Road Rash não tem modo de 2 jogadores. Falando na CES daquele ano, na feira daquele ano o jogo foi um sucesso estrondoso, é claro. Quando foi lançado, alguns meses depois, o sucesso foi tal que crianças de todo o país queriam subir em suas bicicletas e dar cacetada nos coleguinhas. E hoje, 26 anos depois, você sabe o que o nome Road Rash significa. E também ficou com vontade de subir numa bicicleta e dar umas petelecadas no coleguinha. Então, realmente foi um negócio que deu muito certo. E foi aí que o Randy esfregou seus dedos malignamente, deu sua risada e tirou os óculos escuros.
era a hora da vingança. Se você terminar o jogo e tu vê os créditos rolando, vai ver que em nenhum momento menciona o nome de Karl May. Mesmo que sendo quem carregou o jogo nas costas pela maior parte do tempo, não tem uma única menção ao Calzinho no jogo todo. Mas agora preste bem atenção na capa do jogo, vê se tu repara um detalhe. Foi um golpe de mestre. O Karl foi completamente apagado da posteridade de um dos jogos mais populares de todos os tempos. O Randy usou seu poder como produtor executivo, como diretor da bagaça, e não só tirou o Karl da capa do jogo, como tirou dos créditos também. E hoje o Randy é lembrado como criador de Road Rash, mas poucas pessoas sabem quem foi Karl May. Aliás, depois dessa putaria, os executivos da Electronic Arts acabaram banindo essa coisa dos jogos terem nome de seus criadores na capa. Mas pro Karl já era tarde demais. E essa é a história de escoriação na estrada. Mas ao invés de terminar com um tom negativo, vamos terminar com um comentário do próprio Karl May. Ele disse em uma entrevista muitos anos depois a seguinte frase: ao fazer Road Rash, eu não tinha ideia de que as pessoas ainda estariam falando sobre ele quase 20 anos depois. Foi um privilégio trabalhar nesse jogo. A maioria das pessoas trabalha a vida toda com pouco ou nenhum reconhecimento. Mas não é preciso ter o seu nome numa caixa para eu sentir que eu tenho mais reconhecimento do que eu jamais sonhei. Com efeito, Karl recebeu um prêmio bastante peculiar na Electronic Arts naquele ano. Foi o prêmio de Bombeiro do Ano. Sim, esse foi o nome mesmo. O funcionário que mais apagava incêndios. Ele acabou promovido a diretor de tecnologia na Electronic Arts e eventualmente foi trabalhar na SEGA, onde ajudou a desenvolver o 32X. Que foi uma bosta, mas pelo menos não foi por culpa dele. Mas essa já é uma outra história. Por hoje é isso. Se vocês curtiram a história de Road Rash, não esquece de curtir, compartilhar e deixar seu like. Até a próxima. Falou!